não quero nada, nada, além de estar bem com você. Eu não quero nada, nada, não, além de estar bem com você. E eu não quero nada, nada, além de estar bem com você. Além de te ver florescer no jardim da vida. Yeah, 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 yeah. Você está ouvindo a Clube News FM 90,9. 4h58 e eu quero fazer uma correção sobre a entrevista passada no programa da tarde, gente, deixar esclarecido que a Yasmin Barbosa, ela foi a ganhadora em primeiro lugar, tá certo? Com faixa e coroa. E que a Letícia também, a Letícia Freitas, que esteve aqui conosco, uma participante que ganhou em segundo lugar, mas que também vai para Curitiba, no Paraná, concorrer, e a gente está torcendo, tá bom? Por vocês. E agora a gente segue com o Estúdio Clube News. Olha, na chamada do nosso Instagram, @ClubeNewsFM, você já pôde verificar que eu disse que ia ter uma entrevista muito bacana, viu, gente? E para quem está visualizando através do portal clubenews.com e também do YouTube, com o endereço Rádio Clube News, já pode, a partir de agora, visualizar os nossos convidados de hoje, tá certo? A gente vai bater um papo muito interessante, mas antes eu quero contar para vocês sobre o que a gente vai falar. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e a gente trouxe 2 profissionais muito bacanas que vão trazer conhecimentos e agregar aqui a nossa tarde para falar sobre esse assunto que é tão importante. Olha só, gente, no Piauí e em Teresina, dados da ADIP, Associação dos Diabéticos do Piauí, apontam que em 2021 a doença teve um crescimento de 4,5% entre a população de mulheres. E a gente vai conversar com o endocrinologista, Wallace Miranda, e com a nutricionista Juliana Severo. Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Clube News. Boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, é o seguinte, o Dr. Wallace Miranda é médico endocrinologista, professor da UFP e vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia Regional do Piauí. E a doutora Juliana Severo é nutricionista, formada pela UFP, mestra em alimentos e nutrição pela UFP, doutora em alimentos e nutrição e pós-graduada em nutrição esportiva e obesidade. Olha, a Associação dos Diabéticos do Piauí preparou um cronograma de ações em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, comemorado nesta segunda-feira, dia 14. No Piauí e em Teresina, dados da ADIP apontam que em 2021 a doença teve esse crescimento entre a população das mulheres. Doutora Juliana, bem-vinda. Doutor Wallace, bem-vindo. Eu queria saber o seguinte, gente, diabetes é uma doença relacionada principalmente ao fator genético e obesidade. Isso é verdade? Sim, nós temos também um componente genético e temos também a importância da obesidade e dos fatores ambientais, né? Que é a exposição ao longo da vida a diversos, a uma alimentação não saudável, muitas vezes, a um sedentarismo e fatores psicológicos, uso de medicamentos que também podem desencadear a doença. Doutor Wallace, esse aumento em relação às mulheres deve-se a quê? A gente realmente observa um aumento do diagnóstico nas mulheres, talvez até pelo fato de se cuidarem mais. Mais classicamente, a mulher busca mais o médico, mas realmente tem uma prevalência discreta maior nas mulheres do que nos homens. Em termos de mundo, nós temos mais de 500 milhões de pessoas convivendo com diabetes. No Brasil, 16 milhões de pessoas e no Piauí, cerca de 250 mil pessoas convivendo com diabetes. Só que o detalhe, metade dessas pessoas não sabe que tem diabetes. E aí é onde fica aquele nosso apelo, que é por isso o dia 14 de novembro a gente chama atenção ao Dia Mundial, que é exatamente para ter esse cuidado para prevenir o diabetes, que é o principal mote da campanha desse ano, e também fazer o diagnóstico precoce do diabetes, certo? E as mulheres elas têm discreta prevalência maior que nos homens. Mas a gente tem umas variações muito grandes, vai depender do local, vai depender dessa parte genética.
Tem local, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em que cerca de 50% da população tem diabetes, ou seja, é um número muito maior. Se isso são os índios, tem algumas regiões indígenas lá nos Estados Unidos que ainda tem isso. Então, a depender do local do mundo, a gente tem sim uma prevalência maior ou menor do diabetes. Importantíssimo. Doutor, existem alimentos que potencializam a diabetes? Na realidade... Bom, alguns alimentos podem realmente desencadear o diabetes, principalmente quando a gente tem um consumo muito alto de alimentos que são caracterizados como ultraprocessados, né? O nosso guia alimentar para a população brasileira, ele tem classificado os alimentos em algumas categorias. E esses alimentos ultraprocessados, eles são aqueles que são muito ricos em energia, né? Muito ricos em calorias e que são pobres em nutrientes. Então, eles têm um alto teor de açúcares, de gorduras, e isso pode levar ao desencadeamento do diabetes quando a gente tem um consumo ao longo da vida rico nesses alimentos. Doutora, no momento, quando a pessoa ela não tem predisposição, digamos que na família não tem ninguém com diabetes, ainda assim pode desencadear? Bom, a gente tem realmente essa relação. A questão da obesidade, quando a gente tem esse ganho de peso corporal devido a esse alto consumo de alimentos, Sim. e pode ter outros fatores também envolvidos, não é só esse consumo de alimentos, mas nós temos ali um fenômeno que a gente chama de resistência à insulina. Então, isso pode levar ao desencadeamento do diabetes tipo 2 ao longo da vida. Como saber se a pessoa tem diabetes tipo 1 ou tipo 2? Por onde começar? O tipo mais prevalente do diabetes é o diabetes tipo 2. A gente pode dividir o diabetes em diversos tipos. Os mais comuns seriam o tipo 2, tipo 1 e gestacional, mas tem vários outros tipos de diabetes, né? Esse tipo 2 ele é prevalente, ele tem mais de 90% de prevalência dentre os tipos de diabetes. É que exatamente o tipo que vem principalmente dessa resistência insulínica, então tem o caráter familiar, o caráter ambiental. E o tipo 1 é aquele que vem por causa da destruição autoimune do pâncreas. Ou seja, o nosso próprio organismo ataca o pâncreas e ele deixa de produzir insulina. E olha só que interessante, o diabetes tipo 1, pelo fato de ser essa patologia que realmente tem a deficiência da produção de insulina, a pessoa sabe geralmente quando começou, porque é um momento mais agudo, repentino, enquanto que o diabetes tipo 2 ele é mais silencioso, então é bem mais crônico, é um processo maior de resistência insulínica, de desenvolvimento. Então a fisiopatologia é totalmente diferente dos dois, certo? Um não tem mais pâncreas, o outro tem o pâncreas que produz a insulina, mas devido à resistência ele acaba produzindo uma quantidade maior de insulina. Só que chega um momento que mesmo essa quantidade maior de insulina não consegue contrabalancear, aí vem o diabetes. Olha, descobri que tenho diabetes. Por onde começar? Com endocrinologista? Com nutricionista? Como começar a tratar? A diabetes é uma doença sem cura. É isso? Isso. Hoje em dia, o diabetes ainda é considerado uma doença sem cura, né? O diabetes tipo 2, que tem essa patologia mais complexa, dessa resistência insulínica, até a parte genética multigênica, é mais difícil a gente pegar o ponto para encontrar a cura. Então, muito provavelmente, a gente... pelas próximas décadas, a gente não vai ter cura do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, em termos de cura, que é até um nome forte, a gente não pode falar ainda de cura para diabetes tipo 1 também. Mas a gente tem estudos que tentam fazer com que o pâncreas volte a produzir insulina. Tem estudos que já tem algumas décadas com células-tronco, então é uma coisa bem mais molecular, uma coisa bem mais interessante, que aí seria um caminho de cura. Mas hoje em dia a gente não pode falar em cura para diabetes. Pelo fato de maneira geral ser uma doença bem silenciosa, a gente tem que fazer uma busca ativa. Toda pessoa acima de 45 anos tem que fazer os exames necessários, glicemia de jejum, hemoglobina glicada. Abaixo disso daí, se a pessoa tiver sintomatologia ou se tiver alguém na família, dislipidemia, hipertensão arterial, ovário policístico, diabetes gestacional prévio, essas situações. Doutor, é o exame de glicemia que identifica se a pessoa tem diabetes? É o exame mais simples, digamos assim, o exame de screen para diabetes seria a glicemia de jejum, e hoje em dia também é aceita a hemoglobina glicada, que foi aceita nos últimos anos para cá, só que o detalhe da hemoglobina glicada tem um detalhe da metodologia, que aí chega um ponto mais específico, que é a cromatografia líquida de alta performance. É um nome um pouco complexo e tal, mas para a gente é muito importante que seja nessa metodologia, senão não é padronizado para dar o diagnóstico. Então, a glicemia seria o mais simples.
outros exames podem ser solicitados também, tanto para dar o diagnóstico, como para tentar diferenciar os tipos de diabetes. Compreendido. 5h07 para você que ligou agora aqui na 90,9. Eu estou conversando com o médico endocrinologista, Dr. Wallace Miranda, e também com a doutora Juliana Severo, ela que é nutricionista. Hoje, dia 14 de novembro de 2022, Dia Nacional, Dia Mundial do Diabetes, e a gente está conversando um pouco sobre a doença, sobre prevenção, sobre tratamentos, porque, olha, gente, a diabetes tipo 2 resulta da resistência à insulina e da deficiência na secreção de insulina. Como o doutor bem falou, ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. E tem também a diabetes gestacional. Diabetes gestacional é a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida. Doutor, quando a pessoa tem diabetes gestacional, a criança pode nascer com diabetes? Existe uma relação ou não? Pela fisiopatologia do diabetes gestacional, é mais essa resistência insulínica durante a gravidez, que a pessoa tem uma predisposição até prévia a ter esse problema. O risco para o bebê é que ele seja um adulto também com diabetes. Ele não tem aquele risco de ter diabetes logo após o parto, mas ele já vai levar para ele aquele risco de uma resistência insulínica mais elevada. Então, ele tem um risco, sim, no período de idade adulta, a ter diabetes tipo 2, um risco maior. Por isso, os filhos de mães que tiveram diabetes gestacional na gravidez, eles têm que se preocupar mais, têm que fazer atividade física, têm que cuidar mais da alimentação mais saudável, tem que ter toda essa preocupação a mais. Muito interessante, gente. Doutora Juliana, as pessoas pensam, eu tenho diabetes, mas eu vou comer todo tipo de fruta e vou comer sempre porque frutas são saudáveis. É bem assim? Bom, o paciente com diabetes, ele pode sim comer todos os tipos de frutas. Ele não precisa ter essa restrição na alimentação. O importante é que ele saiba monitorar e saiba moderar essas porções. Então, ele pode comer frutas, mas a gente também não pode entender que é à vontade. Então, nós temos uma porção de frutas recomendadas por dia, tanto de frutas, vegetais e dos outros grupos alimentares. Um alimento que seria um pouco mais restrito para o paciente com diabetes seria o açúcar, certo? O açúcar de mesa. Mas ainda assim, se o paciente souber como moderar e controlar isso na alimentação, até ele poderia consumir de acordo com o monitoramento glicêmico adequado. Olha só, muito interessante. Doutora, em relação à dieta, as dietas sem carboidrato ou hiperproteicas, elas trazem algum risco à saúde? Bom, tanto a dieta baixa em carboidratos, né, que é a dieta low carb, mais popularmente conhecida, ela já tem sido recomendada por instituições internacionais, né, como a Associação Americana de Diabetes e também pela Sociedade Brasileira de Diabetes. A gente tem um parecer já que ela pode trazer uma melhora no sentido do controle da doença, no tratamento. Mas, a longo prazo, isso pode trazer uma deficiência de alguns nutrientes, principalmente um baixo consumo de fibras, porque a gente está limitando a ingestão de carboidratos. E as fibras estão ali presentes em conjuntos nesses alimentos que são fontes de carboidrato. Aí nós podemos ter um prejuízo no nosso funcionamento intestinal. Então é importante ter o acompanhamento por um nutricionista para que esse paciente ele consiga ter uma educação em diabetes, para que ele possa entender quais os alimentos ele poderia consumir, entender como monitorar a glicemia e como entender a resposta dele a um dado alimento. Tudo isso é uma resposta muito individual. Muito bem, depende de cada um, não é isso, doutora? Exatamente. E olha, em relação a riscos, doutor Wallace, quais são os riscos em não tratar o diabetes? Diabetes é uma doença que ela leva a diversas alterações crônicas. Essa glicemia aumentada, esse açúcar no sangue aumentado, ele já reduz a expectativa de vida. Então, pode reduzir até 10 anos. Digamos, se a pessoa tinha uma expectativa de vida de chegar até os 80, pode chegar até os 70. Isso é comparado a um caso de um paciente com doença coronariana, por exemplo. Então, o diabetes ele traz diversos riscos. Os principais que a gente poderia citar seriam as complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. Começando das macrovasculares, são aquelas exatamente do infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que são as principais causas de óbito no mundo. Então, quem tem diabetes tem um risco maior de infartar, quem tem diabetes tem um risco maior de ter um AVC, um derrame. E as complicações microvasculares, elas vão impactar tanto nessa mortalidade, que seria a diminuição da expectativa de vida, como também na morbidade, que é a qualidade de vida. Por exemplo, uma retinopatia diabética que atinge
a visão é a principal causa de cegueira no mundo. Uma nefropatia diabética, que vai atingir os rins, é a principal causa de doença renal crônica, levando à hemodiálise no mundo. A neuropatia diabética, que vai afetar os nervos, é a principal causa de amputação de membros não traumática no mundo. Ou seja, quem tem diabetes e não cuida direito pode ter essas complicações que vão reduzir tanto na expectativa de vida como também na qualidade de vida. Do contrário, doutor, quem cuida, quem está fazendo seu tratamento regularmente, pode ter uma qualidade de vida tão excelente, quanto... na realidade. Como eu costumo até falar, né? Sim. Quem tem diabetes deveria ter uma vida saudável, alimentação saudável, atividade física. Mas a minha pergunta é, quem não tem diabetes não deveria ter também uma vida saudável? Na realidade, é o que todos nós deveríamos ter. E o mote da campanha desse ano, em específico, é pensando até nas crianças. A gente tem que ter essa educação desde sempre em casa. Se o pai, a mãe come errado, eles não podem apontar o dedo para a criança e falar, você está comendo errado, você que está fazendo o errado. Na realidade, não, é a família toda que está fazendo errado. Então, essa educação tem que começar desde sempre. Os filhos de pais que têm hábitos errados, eles serão também adultos com hábitos errados. Então, a gente tem que ter essa prevenção. Então, o estilo de vida de quem tem diabetes, na realidade, deveria ser o estilo de vida de todo mundo. A alimentação saudável, atividade física, tudo com moderação. Não é proibido nenhum tipo de alimento específico, como a doutora Juliana comentou. Então, é o estilo de vida saudável. Olha só que coisa boa, hein, doutora Juliana? Às vezes a gente que não tem diabetes pega essa lição que o doutor falou agora, a gente também não se cuida muito. Eu estou aqui com a ouvinte que mandou a seguinte pergunta. Fome frequente, sede constante são sintomas de diabetes tipo 1. Eu tenho esses sintomas, mas eu já fiz o teste e eu não tenho diabetes. Será que se o doutor sabe o que eu posso ter? Deixa eu mandar um beijo para ela, o nome dela é Roberta, ela está falando do centro de Teresina. Mas ela está dizendo aqui o seguinte, ela está complementando, doutor, que na família dela, muitas pessoas têm diabetes, mas que ela já fez o teste e não tem. Ela pode vir a ter? Sim, então ela citou uns sintomas clássicos de quem tem diabetes. Então, quais são os sintomas clássicos de quem tem diabetes? Quem tem esses sintomas que eu vou citar, obrigatoriamente tem que fazer exame de diabetes. Então, aquela pessoa que começa a urinar bastante, então vai muita noite ao banheiro, durante o dia também, começa a perder peso sem causa explicada, bebe muita água e come bastante. Então, esses quatro detalhes que eu citei são sintomas clássicos de quem tem diabetes. Quem tem esses sintomas tem que fazer exame de diabetes. Ela falou que tem várias pessoas na família, ela colocou. Com diabetes. Então, ela já tem um risco maior. Então, independente da idade dela, ela tem que fazer, sim, os exames iniciais. Se ela tiver feito os exames iniciais, exames normais, poderia até prosseguir com algum exame a mais, se tiver alguma suspeita, né? Principalmente se essa glicemia estiver vindo bem normal, seria estranho. O ideal seria repetir novamente, avaliar novamente. Caso realmente venha tudo normal, tem que pesquisar outras causas de perda de peso, de aumento de sede, que a gente pode ter, sim, outros motivos. Olha só, doutora Juliana, é comum chegar no seu consultório pessoas com diabetes querendo fazer dieta? Ou não? É comum, sim. Então, pacientes que têm diabetes, eles querem muitas vezes fazer uma dieta e é adequado que a gente consiga fazer uma dieta pensando em uma reeducação alimentar, um padrão alimentar saudável que seja sustentável ao longo da vida. Porque não adianta a gente fazer uma dieta que nós vamos ter uma grande restrição de calorias e que seja insustentável. Então, muito importante que o paciente ele consiga aderir àquele planejamento alimentar, que isso respeite os hábitos, a cultura, os aspectos sociais e isso consiga ser sustentável, porque como o diabetes é uma doença crônica, e como a gente já discutiu aqui também, que essa mudança de hábitos ela tem que ser feita para a nossa vida, independente de ser paciente com diabetes ou não, então a gente tem que entender que isso realmente é algo para ficar, né, no nosso hábito. Então, a alimentação saudável, um padrão alimentar saudável, a reeducação alimentar com a atividade física é o ideal para o nosso tratamento. Ideal mesmo, viu, gente? Muito importante. Falamos muito de comida, falamos muito de dieta e agora eu quero falar sobre bebida alcoólica. Verdade ou mito que o diabetes e a bebida alcoólica não combinam? É ideal que quem tem o diabetes não tome nenhum tipo de bebida alcoólica? Ou a gente está falando do excesso? O que é indicado ou o que não é indicado?
Bom, o álcool ele tem um efeito que a gente chama de hipoglicemiante e pode ser um risco, principalmente para aqueles pacientes que têm diabetes tipo 1 e que fazem uso de insulina. E também para os pacientes que têm diabetes tipo 2 e fazem uso de hipoglicemiantes orais. Então, nessa situação é interessante realmente evitar o consumo de álcool, mas com uma certa limitação e moderação, e se o diabetes estiver bem controlado, ele pode consumir de forma realmente limitada. Olha aí, gente, muita atenção, hein? Dr. Wallace, em tempos de Covid-19, por que os pacientes com diabetes fazem parte do grupo de risco da doença? Qual é a relação? Isso, o diabetes é uma doença crônica, doença crônica inflamatória. O fato de ser essa doença crônica inflamatória, ela predispõe algumas células à infecção pelo Covid. Então, tem estudos que mostram que aumenta essa infecção da célula pelo Covid e outros estudos mostrando que aumenta a gravidade dessa infecção das células pelo Covid. Ou seja, ela realmente faz parte do grupo de risco, ela leva a estados mais graves de Covid e o paciente ele pode vir a óbito por causa disso. E um detalhe, o tratamento do Covid prejudica o diabetes. Então, acaba virando um ciclo vicioso. Então, se a pessoa tem diabetes, tem um risco maior de ter Covid, começa a fazer o tratamento do Covid, piora o diabetes, não controla esse diabetes, o Covid fica mais grave, então acaba ficando um ciclo sem fim. Então, tem que ter um cuidado durante o tratamento da Covid de ter esse diabetes bem controlado. E tem outra situação também. A Covid em si, ela pode predispor o paciente a ter diabetes. Então, já é um detalhe. Aquela pessoa que não tinha diabetes antes, não sabia que tinha diabetes, aí tem uma situação de Covid, poucos meses depois começa a prestar diabetes. Exatamente. O que seria essa situação? Seria aquela situação da pessoa que já tem uma resistência insulínica, não tinha um diagnóstico ainda, talvez tenha utilizado um corticoide por excesso, um pouco excesso, aí acaba predispondo a um diabetes que iria vir depois, acaba vindo um pouco antes. Alguns outros estudos mostrando também que o Covid poderia atacar diretamente o pâncreas. Se realmente tiver um ataque grande ao pâncreas, você poderia ter um diabetes similar ao diabetes tipo 1, mas aí seria uma coisa mais rara, certo? Seria um pouco menos provável, mas também pode acontecer. Então, a Covid pode predispor tanto a um diabetes estilo tipo 2, como o diabetes também do tipo 1. Gente, muito interessante, viu? Muito aprendizado, muito conhecimento nessa tarde. E tem pergunta de ouvinte, doutor, aqui nessa tarde mais ainda. O ouvinte disse o seguinte: Joelma, tive a informação de que quem tem diabetes perderá, com o passar do tempo, todos os seus dentes e deverá usar prótese. Isso realmente é verdade? É verdade, doutor? Mito. Totalmente mito. Então, o que é que pode acontecer nessa situação, né? É até interessante que quem tem diabetes tem que fazer um acompanhamento regular com diversos profissionais. Um deles é o cirurgião dentista. Olha só, então, gente. tem que fazer um acompanhamento regular com o cirurgião dentista. Por quê? A inflamação, a gengivite, pode ser um fator de complicação do diabetes. Pode piorar o diabetes. Às vezes a pessoa faz alimentação direito, atividade física direito, utilizando medicamento direito e começa a observar que o diabetes começa a aumentar. Aí a gente pergunta qual foi a última ida ao dentista, né? Faz tempo, tal. Então, uma gengivite, uma inflamação. Então, aquela inflamação pode piorar o diabetes. Obviamente, se a pessoa tiver um diabetes descontrolado, a chance dessa inflamação acaba aumentando também. Então, uma coisa levando a outra também. E essa inflamação a mais, se a pessoa não cuida, não tem um cuidado adequado, pode sim perder dente, pode acontecer. Mas não é que a pessoa vai perder os dentes pelo fato de ter diabetes. De jeito nenhum. A pessoa tem que ter um acompanhamento, um controle um controle melhor dessa parte com o cirurgião dentista. Tá aí, gente. Mito, viu? E tem mais perguntas. Tenho diabetes e hipotireoidismo. É isso? Hipotireoidismo. Uma coisa pode afetar a outra? Isso. O hipotireoidismo, ele é provocado por uma disfunção na tireoide. A tireoide, ela produz um hormônio que controla o metabolismo. O hipotireoidismo é uma redução desses hormônios. Então, o metabolismo fica mais lento. O metabolismo fica mais lento, todas as reações do organismo acabam ficando mais lentas. A gente vem observando que o hipotireoidismo aumenta um pouco a resistência insulínica. Então, quando ele aumenta a resistência insulínica, pode descontrolar um diabetes. Então, tem uma inter-relação entre um hipotireoidismo descontrolado e um diabetes descontrolado. Tá aí. Mais uma resposta para você que está acompanhando a 90,9. E olha, gente, para finalizar, eu gostaria de saber, Dr. Wallace, a diabetes ainda é uma doença silenciosa? Sim, é uma doença silenciosa, doença crônica, inflamatória, silenciosa. E o
principal fator que leva o diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, é sedentarismo, obesidade. Então, vamos tentar controlar isso para ter uma vida mais saudável, para tentar prevenir mais o diabetes. O interessante, Joelma, que toda vez a gente faz uma previsão do número de pacientes com diabetes no mundo, no Brasil. Sempre a gente falha nessa previsão. Sempre. Desde quando começou isso, no início dos anos 2000... Para mais ou para menos, doutor? Infelizmente, a gente sempre erra a previsão, porque a gente acha que é um valor menor e sempre vem um valor maior. Por exemplo, a gente tá agora no ano de 2022, Sim. A previsão que a gente fizer para o ano 2030, antigamente a previsão dos 500 milhões era só para 2030. A gente já passou dos 500 milhões agora em 2022. Toda vez a gente faz uma previsão, era uma coisa comum no início desses estudos e tal, falar assim, agora nós temos tantas pessoas com diabetes no mundo, daqui a 10 anos vamos ter tanto, daqui a 20 anos vamos ter tanto. Toda vez quando chega naquele ano, aí, vixe, a gente tinha calculado um tanto, agora tem a mais. Por que acontece isso? O mundo todo está numa pandemia de obesidade. Então, o mundo todo precisa ter esse controle. Nós temos 10% da população do mundo obesa. Aqui no Brasil, 20% da população adulta obesa. Mais da metade da população do Brasil acima do peso. Então, tem todo esse problema. É uma doença silenciosa, doença silenciosa, obesidade não é encarada nem como doença, é uma coisa que é um erro. Obesidade é doença e merece tratamento. Sim. Eu sou professor universitário e puxo muito isso dos alunos começarem a considerar isso, que a gente vai conversar com o paciente, tem que anotar no prontuário e não está lá o diagnóstico. Não, pessoal, tem que ter o diagnóstico. Porque a partir do momento que a gente coloca o diagnóstico, a gente começa a pensar nisso como doença. Então, a gente tem que considerar como doença para poder prevenir as outras doenças. Muito interessante, viu, gente? Doutora Juliana, dicas para prevenir o diabetes. Bom, reduzir o consumo de açúcares. Também reduzir o consumo desses alimentos ultraprocessados que eu citei, que são aqueles alimentos que a gente encontra ali nas prateleiras do supermercado, aqueles alimentos que, por exemplo, carnes processadas, aqueles enlatados, embutidos, aquele macarrão instantâneo, dentre outros, né, biscoitos recheados. Esses alimentos eles são muito ricos em calorias e pobres em nutrientes. Também deve-se aumentar o consumo de frutas e vegetais, que são bastante antioxidantes e protetores. Incentivar o consumo de carnes magras, preferir leites desnatados também e semidesnatados, que vão trazer, né, um menor consumo de gorduras. Então, todas essas ações podem ser feitas e conjunto, claro, com a prática de atividade física, que é essencial para que a gente possa prevenir. A gente já tem discutido ultimamente que o sedentarismo ele também já tem sido considerado uma doença. Então, o exercício ele é medicina e fazer todo esse processo de prevenção do diabetes é com certeza o melhor tratamento. Então, desde que as crianças nascem, né, todo esse processo de educação, todo esse ambiente de casa, ele deve ser já preparado para que se tenha educação alimentar ao longo da vida. Então, como o Dr. Wallace até citou, quem está comprando, né, tudo aquilo para casa não é a criança, são os pais. Então, tudo que chega em casa é por sua via, não é porque só a criança quis. Então, é importante a gente ter essa abordagem e essa reeducação de hábitos que começa dos pais e que vai passando para os filhos. A prevenção, com certeza, é o melhor tratamento para a obesidade e para o diabetes. Olha aí, gente, lembrando que se você ligou o rádio agora ou o portal, essa conversa, esse bate-papo vai ficar salvo no YouTube, tá bom? No endereço Rádio Clube News. E olha, muito obrigada, Dr. Wallace Miranda, muito obrigada, doutora Juliana Severo, para encontrar vocês nas redes sociais. Como é que o nosso ouvinte faz? O meu Instagram, Wallace, com 2 L's, né? C-E Holanda Miranda. Wallace Holanda Miranda. Eu sou uma pessoa mais complicada, eu tenho 2 Instagrams. Então, é o @NutriJulianaSevero e tem o @JulianaSeveroDRA. Olha, e essa missão eu vou deixar para Ana Penafiel, gente. Daqui a pouquinho ela vai estar postando parte do nosso bate-papo nas redes sociais e por lá você vai encontrar o Instagram do Dr. Wallace e da doutora Juliana, a quem eu agradeço essa passadinha por aqui. Obrigada pelo tempo disponibilizado, obrigada pelas informações, por agregar conhecimento para o nosso ouvinte, por nos alertar em relação ao diabetes. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Obrigado. Obrigada. E a gente continua o Estúdio Clube News, agora a gente vai para um intervalinho, para uma música e daqui a pouco a gente volta. Notícia e música no ar. Clube News FM. Esta
Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Notícia e música no ar. Clube News FM. Agora que te ensinei, tu não pode se arriscar. Acidente com energia sempre tem como evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Aqui é Dona Sônia, menino, embaixadora de segurança da Equatorial. Vim aqui te relembrar umas dicas pra ver se tu fica longe de acidente com energia. Vai começar uma obra ou reforma? Então não pode ser perto da rede elétrica, menino. Tem que evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. E ligação clandestina? Nem se fale, que além de perigoso, ainda te leva pro chilindró. Esse mesmo que dá pra evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. E outra, serviço de antena cerca elétrica tem tudo que ser feito por profissional. Aí você já sabe, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro. Equatorial. Quer vender, comprar ou alugar um imóvel? Um bom negócio está sempre à sua espera, na Trevo Imóveis. Aqui você vende, compra ou aluga de forma descomplicada. Venha nos conhecer na Avenida Jockey Club, 1338. Ou fale conosco, 86-98819-3544. Trevo Imóveis, a chave certa para um bom negócio. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. Clube News. Um dia me disseram